Olha só a história do Leandro. Ele comprou um pacote turístico e a surpresa veio com a notícia sobre a reserva do carro. Tínhamos o voucher dele, tudo direitinho, e lá no momento que nós fomos tirar o carro, verificou-se que a reserva havia sido cancelada. E nós ficamos aguardando, né, com um certo constrangimento até, como se as pessoas olhando como se nós não quiséssemos pagar pelo serviço, ou pelo aluguel. O Ailton também fechou o negócio, mas desistiu da compra. Um evento negocial da minha empresa, né, me fez escolher não participar desse passeio. Mas quando eu me preparei para a viagem, eu não achava que ia desistir, né? Não imaginava isso. Então você lê o contrato sem muito detalhe, sem dar muita importância para ele. Em caso de desistência, o consumidor tem ou não o direito de receber o dinheiro de volta? E quando a falha é da empresa, como fazer para não perder a viagem? Quais os cuidados na hora de comprar um pacote turístico, de fechar o contrato? Quando é o caso de acionar o PROCON? A partir do momento que ele não conseguir resolver essa demanda perante a empresa, ele procura os órgãos de defesa do consumidor e registra uma reclamação. O PROCON, ele atua como conciliador nesse tipo de situação, né? E ele faz o equilíbrio entre o consumidor e a empresa e busca sempre a solução que seja amigável tanto para o consumidor quanto para a empresa. E quando é a hora de procurar a justiça? O Conexão Cidadania está no ar. Em 2011, o Leandro decidiu viajar com a família para os Estados Unidos. Quando chegou lá, a notícia que ele não esperava. A empresa, por conta própria, cancelou a reserva do carro. Já imaginou isso? Era Natal. O sonho planejado por meses com a família terminou em pesadelo. Estava tudo caminhando bem, mas no último destino do passeio, a notícia nada agradável. Lá no momento que nós fomos tirar o carro, verificou-se que a reserva havia sido cancelada. Era o último dia, eles já sabiam direitinho como aproveitar os momentos finais da viagem. Perdemos oportunidades de comprar e de conhecer outros locais, então nesse sentido a viagem perdeu um pouco da graça, né, por conta do problema. Não bastasse o transtorno, Leandro ainda teve que passar pelo constrangimento. E nós ficamos aguardando, né, com um certo constrangimento até, como se as pessoas olhando como se nós não quiséssemos pagar pelo serviço, ou pelo aluguel. Pois é, e diante desse transtorno, quando o Leandro chegou ao Brasil, foi logo atrás de conseguir de volta o dinheiro que gastou. Foram vários contatos telefônicos com a agência de viagens do Brasil. A orientação foi a seguinte: fizéssemos o aluguel lá, no local, pagando mais caro, inclusive, que era o preço do balcão do dia, e saindo com o carro lá, nós seríamos ressarcidos aqui em Brasília. Leandro voltou com a família para o Brasil. Aqui mais uma surpresa nada boa. O valor devolvido pela agência foi bem menor do que a quantia paga por eles durante a viagem. Daí, o jeito foi recorrer ao judiciário. Exatamente. Nós procuramos a justiça, pedimos o ressarcimento não só do valor que foi pago lá, mas do valor gasto com ligações internacionais, com tudo que nós fizemos lá. O servidor público também pediu indenização por danos. A justiça mandou a operadora de turismo devolver os valores corretos, incluindo os gastos que ele teve nos Estados Unidos. No entanto, entendeu que ele e a família não foram vítimas de danos morais. Nós chegamos à conclusão que se fosse R$1, apenas pela questão de ter sido uma injustiça, a gente iria recorrer, de qualquer forma. O Leandro não conseguiu resolver na base da conversa, mas esse deve ser sempre o primeiro passo. Olha, o ideal é que a partir do momento em que o consumidor verifique algum tipo de problema no contrato, ele procure a empresa com a qual ele firmou esse contrato
para buscar uma resolução amigável juntamente com essa empresa. A partir do momento que ele não conseguir resolver essa demanda perante a empresa, ele procura os órgãos de defesa do consumidor e registra uma reclamação. O PROCON, ele atua como conciliador nesse tipo de situação, não é? E ele faz o equilíbrio entre o consumidor e a empresa e busca sempre a solução que seja amigável tanto para o consumidor quanto para a empresa. Claro, favoravelmente ao consumidor, né? Sempre pendendo mais para o lado do consumidor. Para o registro da reclamação, ele deve trazer perante os órgãos de defesa do consumidor os seus documentos pessoais, RG, CPF e comprovante de residência, e ele deve trazer também o contrato que foi firmado com essa empresa para comprovar a relação de consumo. O PROCON ele só atua em casos em que exista relação de consumo. Então é sempre importante ele trazer o contrato, trazer comprovantes de pagamento e demonstrar ao órgão de defesa do consumidor onde reside o problema naquele contrato que ele firmou com a empresa. Hora de dar um giro, conferir algumas das decisões da Justiça com relação à falha das empresas que vendem pacotes turísticos. Um casal que mora no Rio de Janeiro comprou um pacote turístico para Cancún, mas a viagem não saiu como esperavam. Eles contaram que assim que chegaram ao destino, descobriram que o hotel estava em obras. Foram acomodados em outro, distante de onde planejaram. Disseram ainda que no estabelecimento havia mofo e baratas no quarto e que foram vítimas de furto nas dependências do hotel. Para a Justiça do Rio de Janeiro, o sofrimento e a angústia que passaram os turistas demonstram desgaste emocional, psicológico e físico. E o Código de Defesa do Consumidor é claro. Neste caso, o consumidor deve ser indenizado. Com isso, os autores da ação vão receber R$16 mil por danos morais. Já um casal em Brasília enfrentou horas de espera em um hotel em Natal, Rio Grande do Norte. De acordo com o processo, o estabelecimento estava interditado e sem condições de higiene. Eles visitaram outros 12 locais de hospedagem. Sem sucesso, voltaram para casa. Neste caso, eles compraram o pacote em uma agência de viagem, exatamente pela praticidade e segurança. Mas o que era para ser facilidade, acabou fazendo com que os dois voltassem mais cedo para casa. Detalhe, tiveram mais gastos. A Justiça do Distrito Federal condenou a empresa a devolver o valor e pagar indenização de R$14 mil por conta de tudo: transtornos, despesas extras e a decepção da viagem mal sucedida. E teve também um processo que foi analisado pela Justiça Baiana. Nas páginas, o relato é de um casal que oficializou a união em 2011. A lua de mel seria no Oriente Médio, mas a viagem teve que ser cancelada por causa dos conflitos políticos que ocorriam na época. Com medo, eles desistiram. E como ter de volta os R$10 mil pagos pelo pacote turístico? Por várias vezes, tentaram fazer um acordo com a empresa, mas não houve sucesso. Processaram a agência. 2 anos depois, o Tribunal de Justiça da Bahia condenou tanto a agência como a empresa aérea. E no próximo bloco, o relato do Ailton. Ele que desistiu da compra, mas no final deu tudo certo. Isso foi no Distrito Federal, porque lá em Minas Gerais, os noivos desistiram da lua de mel e tiveram que recorrer ao judiciário para resolver a situação. Não perca! Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O
Ailton e a família planejaram a viagem com toda antecedência e optaram por um pacote turístico. Só que um problema, um pequeno detalhe, mudou os planos. Ailton ia para os Estados Unidos com a mulher, os 2 filhos e o sobrinho. Foram meses de planejamento, mas dias antes de partir, ele foi convocado para trabalhar. Como imaginar que isso fosse acontecer? O jeito foi cancelar o pacote. Estavam tranquilamente, até que um evento negocial da minha empresa, né, me fez escolher não participar desse passeio. Sabia que ia ter algum prejuízo, mas era muito mais importante para mim o evento profissional. A agência de viagens devolveu somente 20% do valor pago. A olho nu é uma cláusula leonina, né? Você receber 20%, né? Que foi um valor alto. Então, hoje eu vejo que é uma cláusula leonina, mas quando eu me preparei para a viagem, eu não achava que ia desistir. Agora, ele pensa em recorrer à justiça. Agora que eu estou tomando conhecimento de que já existe jurisprudência, né? De realmente o tribunal já fez a devolução do normal, que é 80%, eu estou realmente pensando em procurar os meus direitos. Essa música lembra casamento, que lembra lua de mel, viagem. Em Minas Gerais, os noivos planejaram tudo direitinho. Estava tudo pago, inclusive, claro, o pacote turístico, até que o casamento foi cancelado. Isso mesmo que você ouviu. Essa história, quem vai contar os detalhes é a professora Abianita. Depois da cerimônia, os pombinhos seguem para a lua de mel. E neste caso, os noivos, quer dizer, hoje, ex-noivos, planejaram uma lua de mel dos sonhos. Iriam para a Turquia, Grécia, França. 14 dias que ficariam para sempre na lembrança. Ficariam, porque 20 dias antes da cerimônia, o casamento foi cancelado. E aí foi a hora de tentar ter de volta parte do dinheiro da viagem. Foram R$18 mil pagos antecipadamente. Qual seria a multa a ser cobrada por conta da desistência? Nesse caso, a empresa exigiu 100% do valor. A dúvida foi parar na justiça. O juiz determinou a devolução de 90%. A agência entrou com recurso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Lá, os desembargadores entenderam que eles não têm direito. Os ex-noivos trouxeram o caso para o Superior Tribunal de Justiça. Sabe quem foi o relator do processo? O ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Ele concluiu que a empresa pode até cobrar multa, afinal teve gastos, mas o percentual aí deve ser de, no máximo, 20%. 100%, na opinião do magistrado, vai contra o Código de Defesa do Consumidor. Bom, e para falar de alguns casos que envolvem o direito do consumidor, nós recebemos hoje o ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Ministro, obrigado pela vinda. É uma questão que está se tornando cada vez mais comum aqui no tribunal? Sem dúvida alguma. Acho que já há alguns anos, desde que dos anos 90, as questões de consumidor têm cada vez se elevado mais em número aqui no nosso tribunal. E, felizmente, a nossa jurisprudência tem procurado dar uma resposta para dar efetividade às regras do Código do Consumidor, que realmente vieram para proteger o consumidor. Isso mostra que o consumidor está mais ciente de seus direitos? Ah, sem dúvida alguma. Hoje o nosso consumidor tem plena consciência dos seus direitos dentro de uma sociedade que é massificada, uma sociedade que os interesses são anônimos, e o consumidor tem procurado, através dos vários instrumentos que são concedidos, assistência judiciária gratuita, as defensorias públicas, o Ministério Público, o PROCON, ele tem procurado dar efetividade a esses direitos. Diga-se de passagem também que, de outro lado, a imensa maioria dos fornecedores também, ela age de boa fé. E no momento que se define que uma determinada prática comercial ela é abusiva, ou é ilegal, ou ilícita, eles procuram se adaptar e procuram fazer exatamente aquilo que determina a legislação do consumidor.
Nós vemos hoje que, por exemplo, até as redes sociais funcionam bem para prevenir o consumidor de possíveis erros ou abusos, né? O senhor acha que as redes sociais ajudam nesse processo de conhecimento ou de buscar pelo direito mesmo? Sem dúvida. A grande questão hoje é a questão da informação. É a pessoa ter consciência de que muitas vezes uma taxa, um valor que ela está pagando é indevido. E hoje as redes sociais têm um papel fundamental na conscientização, na informação dos consumidores a respeito dos seus direitos. É possível usar as redes sociais como um argumento no processo, como uma prova, algo assim? Isso penso que não. Acho que tem que ser uma prova mais concreta. Mas a rede social, o papel dela realmente é na conscientização do consumidor. O senhor considera que antes de levar algum caso, algum problema que tenha com uma empresa, prestadora de serviço, enfim, entre o consumidor e essa empresa, é possível ter uma conversa antes para evitar, para tentar resolver, para evitar que se chegue até a justiça? É sempre preferível, antes da judicialização do conflito, que se tente um acordo diretamente com o fornecedor. Aliás, fica bem claro, a maioria dos fornecedores age de boa fé e até tem boa vontade de tentar resolver essas questões. Eventualmente, não sendo possível, aí sim, nós temos vários caminhos, tem os juizados especiais que prestam um serviço maravilhoso nessa área, e o único cuidado é que nós temos prazos de prescrição, prazos de decadência, que são relativamente curtos. Então, o consumidor só não pode esperar demais, senão acaba perdendo o seu direito pelo decurso do tempo. O senhor falou que as empresas estão mais favoráveis também a negociar, a entender o consumidor. O senhor acredita que essa tem sido uma postura nova diante do direito do consumidor ter ganhado mais status, mais valor? A legislação do consumidor, ela é protetiva dos interesses do consumidor, sem dúvida alguma. Considera o consumidor vulnerável dentro da sociedade e protege a ele. Então, consciente disso, os fornecedores, sabendo que esses direitos têm uma efetividade muito grande dentro do Poder Judiciário ou na via administrativa, através dos PROCONs, eles já têm se antecipado. E em boa parte dos casos, eles já procuram fazer um acordo com os próprios consumidores, evitando a judicialização e até o agravamento daquele conflito. Certo, ministro. Obrigado pela entrevista, mais uma vez, pelos esclarecimentos que realmente vão ser de muita valia aí para o nosso telespectador. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. E sobre desistência, o que fazer para tentar ter o dinheiro de volta? Afinal, foi um imprevisto. Mas será que o consumidor, neste caso, tem o direito de pedir? A equipe do Conexão Cidadania foi tirar as dúvidas com o promotor Paulo Roberto. Ele é do Ministério Público do Distrito Federal e trabalha em defesa do consumidor. Contamos para ele a situação do Ailton, que você já viu no programa. Ele desistiu da viagem dias antes de partir, foi chamado para trabalhar. Quem adquire um produto ou serviço, mas por conta de um imprevisto, pode desistir? E como fica a questão do valor pago? Ele explica. É direito do consumidor desistir do serviço que ainda não utilizou. E a agência de turismo também tem um risco da sua atividade, que é o risco de um passageiro desistir, de um consumidor desistir da viagem. O consumidor pode ter um problema na família, ou pode ter rompido um relacionamento, uma doença, ou simplesmente desiste, né? A multa serve para cobrir esses riscos, mas ela não pode ser algo que elimine o risco. O risco é da atividade empresarial. A agência de turismo, bem como a empresa aérea, podem estabelecer uma multa caso o cliente não queira mais o pacote contratado. Mesmo assim, o valor desta multa não pode ser abusivo. Fixar uma multa dentro do critério de 10%, 20%, dependendo do prazo, antes do dia marcado para a viagem que o consumidor venha a desistir, é possível, mas desde que ela não seja algo absurdo, né? Por isso que o STJ tem dado essas decisões, determinando a devolução de 80%, 90%, dependendo do prazo que faltaria para a viagem. Por quê? Porque esse pacote de turismo, ele pode ser repassado para outro. E daqui a pouco, os números de reclamações que chegam ao PROCON. É só um instante.
curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Veja agora um balanço das reclamações que chegam ao PROCON sobre a compra de pacotes turísticos. Vamos usar como exemplo o Distrito Federal. Foram 244 reclamações sobre pacotes turísticos em janeiro deste ano. No topo do ranking de problemas enfrentados pelo consumidor está a cobrança abusiva de agências e de operadoras de viagens. Foram registrados 39 atendimentos. Tem também rescisão contratual com 35 casos, recusa injustificada em prestação de serviço com 16 casos. Foram 12 reclamações com relação ao cancelamento do serviço. Ao todo, 23 pontos foram levantados pelos consumidores. Segundo o órgão, em 2013, foram registrados 1.403 atendimentos referentes ao assunto. Em janeiro deste ano, foram 126. O consumidor tem sempre razão. A gente sabe que não é bem assim. Quem compra o pacote turístico tem direito, mas também tem deveres. O importante é, na hora de fechar o negócio, ler e entender bem o que diz o contrato. Na hora de viajar é preciso escolher o destino, Brasil ou exterior, carro ou avião. E que tal um cruzeiro? Opções não faltam para quem quer fazer a viagem dos sonhos. A variedade atinge também os valores. Tem preços para todos os bolsos, promoções e o pagamento pode ser a perder de vista. Mas é bom estar atento para evitar problemas depois de fechar o pacote. Vamos lá, as dicas são valiosas. O primeiro passo é analisar o contrato. O consumidor deve ler o contrato. O grande problema é que esses contratos, muitas vezes, contêm cláusulas abusivas. As cláusulas abusivas, o consumidor não precisa nem se preocupar que elas são nulas e pleno direito. A lei determina a sua nulidade. Mas é importante o consumidor atentar para essas cláusulas e, mais ainda, o consumidor precisa atentar para o roteiro da sua viagem, o seu pacote. O consumidor precisa constatar quanto tempo ele vai ficar, às vezes, parado dentro de um aeroporto, os deslocamentos. Muitas vezes, algumas viagens são planejadas de uma forma que o consumidor acaba perdendo dias e dias, às vezes só dentro do aeroporto ou saindo muito cedo de um hotel, ou às vezes até de madrugada. Então isso é importante, às vezes um pacote de 4, 5 dias, o consumidor fica 2 dias só nesse deslocamento, e aí acaba sendo uma viagem cansativa e frustra a legítima expectativa. Segundo passo, verificar a imagem da empresa no mercado. O consumidor ele precisa fazer uma investigação se aquela empresa é uma empresa séria, se ela não tem reclamações no PROCON, se não tem ações tramitando na justiça, se às vezes não está em um processo pré-falimentar. A internet também é uma ferramenta prática e importante. Hoje um instrumento muito forte que o consumidor pode utilizar são as chamadas mídias sociais. Hoje temos sites dedicados a registrar reclamações de consumidores. Então o consumidor faz uma investigação prévia e analisar se aquela empresa merece a sua confiança ou não. E estar atento aos riscos das promoções relâmpagos. Às vezes o consumidor é atraído pelo preço e ele acaba não fiscalizando adequadamente qual é o hotel que ele vai ficar, se realmente ele vai ter disponibilidade de viajar naquele período. E às vezes o consumidor pode sair frustrado, então tem que estar atento a isso.
Por fim, nada de comprar por impulso. Use também a razão na hora de fechar o pacote. O consumidor pensando adequadamente sobre sua viagem, os deslocamentos que vai fazer, ele vai ser uma viagem satisfatória, né? Então isso é importante, o consumidor sempre estar atento. E outra coisa, não fazer nada com pressa. Repensar. Por que um casamento às vezes leva-se 1 ano, 2 anos fazendo planejamento? E uma viagem de turismo tem que ser a mesma coisa. Fazer isso com bastante cautela, né? Não agir por impulso. E o programa termina aqui. A equipe do Conexão Cidadania espera ter esclarecido sobre os direitos e deveres do consumidor que adquire pacotes turísticos. Afinal, julho está aí, época de férias, então fique atento ao contrato. E na semana que vem a gente se encontra com um novo tema do seu interesse. Até lá!